Olá, começando mais uma ABC da Notícia. E nem preciso dizer que chegamos ao final desta semana ainda digerindo tudo o que se passou em Brasília no domingo passado. A gente faz muitas perguntas, conversa com amigos, familiares, lê o que pode, tentando encontrar respostas para isso que a gente vive hoje. Um país dividido, um país de inimigos, um país sob ataque. Mas por que viemos parar nessa situação? A opinião aqui do ABC da Notícia é que a desinformação foi a inimiga número 1 deste processo. E quem veio conversar conosco, Alexandre Sayad, sobre esses assuntos. Olá, Poli, olá, ouvintes. Bom, a gente tem aqui conosco a presidente do Instituto Palavra Aberta, a Patrícia Blanco. O Instituto Palavra Aberta, que há mais de 10 anos preza pela liberdade de expressão, quer dizer, defende causas ligadas à liberdade de expressão. Agora, no nosso segundo bloco, a gente tem um assunto que não é menos importante, mas que também é relacionado aos acontecimentos terríveis aí de Brasília. Vamos falar das consequências desses acontecimentos. Afinal, o que diz a lei? Quais são os desdobramentos no campo jurídico para tudo aquilo que a gente assistiu? E para isso a gente também conta aqui no estúdio com a presença da advogada criminalista Flávia Rahal. Ok, Ale, eu acho que começa você pela Patrícia, vamos lá. Pode ser. Patrícia, a gente colocou a desinformação como... a comunicação e a desinformação como elementos centrais do que aconteceu em Brasília, notícias falsas circulando. Agora, quero saber primeiro se você concorda com isso, que você pode discordar também, e queria entender melhor o que é desinformação na perspectiva do Palavra Aberta e do Educamídia também, que é um programa, né, do Palavra Aberta. Olá, Lê. Olá, Cris. Prazer estar aqui. Flávia, é um prazer enorme estar aqui discutindo com vocês depois dessa semana tão tumultuada, com tantos acontecimentos que marcaram e vão ficar marcados para sempre na nossa memória. Sim, concordo. Vejo a desinformação como um problema gravíssimo e que insufla, né, e que promove a polarização, principalmente pelo fato de que a desinformação nasce, né, daquele entendimento errôneo, né, daquela construção fraudulenta em relação a fatos. Então, o que é desinformação, para a gente começar? Desinformação é todo o conteúdo manipulado de forma fraudulenta para tentar convencer o outro sobre determinado assunto, ou, né, denegrir a imagem de pessoas, ou atacar instituições, a partir de crenças e ideologias que não estão baseadas em fatos. Perfeito. São construções a partir de ideologias ou a partir de teorias conspiratórias que fazem com que o cidadão se convença daquele assunto, daquela ação, né, daquela tentativa de imputar, de colocar um fato em relação ao acontecimento que não é real, que não existe. Você poderia dizer que a mentira é parte da desinformação ou ela é sinônimo de desinformação? Ela é parte, porque o ambiente desinformativo ele é muito mais amplo, ele é muito mais complexo. A gente fala muito lá no Palavra Aberta que você tem nuances. Entre a verdade e a mentira, você tem nuances. E a desinformação, ela confunde mais justamente por conta disso. Porque ela começa muitas vezes com um núcleo verdadeiro, a partir de uma informação real, e ela recebe uma construção narrativa que torna esse dado verdadeiro em algo falacioso. Uhum. Por isso ela é tão complicada, muitas vezes, de você entender e de você verificar se aquilo é verdade ou não. Porque se fosse fácil, né, isso é verdade, né, isso aqui 1 mais 1 são 2, né, e aí você ter a confirmação desse fato, isso seria ótimo. O problema é que ela vem carregado de subjetividades que fazem com que você não consiga colocar isso totalmente, né, desinformativo. A desinformação seria o quê? É a mentira disfarçada de verdade, seria isso? Sim, é uma construção a partir de crenças e ideologias, eu gosto muito de colocar esse ponto, que fazem com que aquele conteúdo que não é totalmente baseado em fatos se torne verídico, na visão daquela pessoa que acredita naquela crença. Então, ela vem confirmar uma percepção, uma ideia já arraigada na pessoa. Então, ela vem, por exemplo, eu vou trazer aqui o exemplo da vacina, que a gente discutiu tanto, a questão da desinformação da vacina.
Você pode chegar e dizer, a vacina matou a menina tal, que teve um caso desse, né? A menina tomou a vacina e morreu em seguida. Você pode analisar, se você acha que você tem medo de tomar a vacina, que realmente o causador da morte daquela pessoa foi a vacina. Quando, na verdade, ela já tinha um problema crônico, ou ela já podia ter outras doenças colocadas, que o fato dela ter tomado a vacina nada impactou em outra causa, na causa mortis, vamos dizer assim. Só que a pessoa que acredita naquilo não vai verificar. Ela fala, poxa, olha lá, tomou a vacina, morreu. Eu não vou tomar a vacina. Agora, a desinformação tem sido algo tão grave no nosso país que já virou caso de polícia e tem tido consequências do ponto de vista criminal, não é, Flávia? Sem dúvida, bom, um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada. Eu estava pensando isso, ouvindo a Patrícia, que não é só, né, a questão de uma fraude para induzir determinadas pessoas a acreditar numa mentira como se fosse uma verdade. Elas trazem, muitas vezes, consequências criminais, porque elas afetam dignidades, honras, elas podem gerar o pânico. Não por acaso existe no Supremo Tribunal Federal um inquérito destinado a apurar as fake news, exatamente pelo crescimento e pela gravidade das mentiras que foram sendo divulgadas como se verdades fossem, né? Então, acho que vai muito além de simplesmente desinformar o que já é seríssimo. É desinformar trazendo danos concretos, objetivos e que merecem a resposta da área do direito, que é a mais gravosa, que é o direito penal, né? Então, acho que é um fato muito, muito sério. Eu queria trazer vocês aqui para os acontecimentos de domingo. A gente viu ali, e foi enaltecido isso, que as redes sociais foram muito eficientes ali em buscar imagens, denunciar pessoas, mostrar quem era quem nesse ambiente que foi aquele horror de domingo. E aí a Patrícia chamou a atenção para uma matéria da BBC que mostra, e que parece que isso não é um caso isolado, de uma pessoa que tinha sido postada ali a foto dele defecando, se não me engano, dentro, não é, Patrícia? Num dos palácios e tal, e que, na verdade, o sujeito não estava lá. Usaram a imagem dele, fizeram uma maquiagem na foto, algo assim. Então, quer dizer, se por um lado a gente tem hoje todos esses recursos tecnológicos para agilizar a localização dos criminosos e tudo, existe esse outro lado que é um risco de você colocar, de ser injusto. Me lembrou, inclusive, o caso daquela mulher lá no Guarujá que morreu num linchamento porque disseram que ela era fazia magia negra com crianças. Eu gostaria de vocês, da opinião de vocês um pouco sobre isso. Quer dizer, tem essa agilidade da tecnologia que nos ajuda, mas também como é que se age com responsabilidade nessa hora? Bom, eu vejo que a tecnologia, ela trouxe muitos ganhos, né? E ela é muito positiva. Eu até outro dia comentava sobre isso, né? Que a tecnologia em si, ela é positiva no sentido de abrir espaços, mas ela em si é neutra. O uso que a gente faz dela é que pode torná-la uma arma ou um remédio, né? Ou a solução dos problemas. E aí é uma questão que eu queria trazer e ponderar, né? Que tem muita gente dizendo, não, a culpa é das plataformas, a culpa é das redes sociais, Não, a culpa é do indivíduo que utiliza as redes sociais para o uso de práticas não convencionais, ou para práticas de incitação ao crime, ou a atos antidemocráticos, como o que nós vimos no domingo. Então, assim, eu acho que a gente tem que separar um pouquinho, né, a tecnologia do uso que se faz dela, primeiro ponto. O segundo ponto é que, considerando isso, da mesma forma que você usa para chamar atos antidemocráticos, você pode usar para expor pessoas e fazer uma justiça com as próprias mãos que acaba afetando as pessoas mesmo, gente ali real, que não estava e que de uma certa forma exposta ao escrutínio, né, da raiva, ao julgamento público, sem estar lá ou sem ser julgado. Quer dizer, se um lado é bom porque você identifica
Os criminosos, aí a Flávia vai poder falar muito melhor, mas de um lado você expõe os criminosos e você traz isso à tona para a identificação, por outro você pode abrir a possibilidade de trazer pessoas inocentes e de expor pessoas que não tinham nada a ver com aquilo, né, com aquele acontecimento. Né? Mas você pegando vamos dizer, um retrato do mundo todo, que é a questão da desinformação, pegou na questão do Brexit no Reino Unido, que foi a saída, né, do Reino Unido do bloco da União Europeia, pegou nas eleições americanas, conforme a tecnologia se desenvolve, ela vem se intensificando. Eu queria perguntar para você, acha que a desinformação tem ideologia? Ou ela pode estar dos dois lados? Quer dizer, a Polly acabou de trazer uma manipulação que aparentemente prejudicou um lado que não é o mais prejudicado nessa história, né? Eu não acho que a desinformação tenha lado. Eu acho que a desinformação é danosa sendo utilizada por qualquer um dos lados. Já que ela não é uma informação de fidedigna. Exatamente. Quando você inunda o ambiente informacional com informações não checadas, com informações fraudulentas, você está poluindo o ambiente informacional e prejudicando a sociedade como um todo, independentemente se você queira ajudar ou não. A gente fala muito lá no Palavra Aberta que não existe fake news do bem. Você não pode acreditar que existam, né? Não, eu vou contar essa mentirinha porque vai ser bom. Não, fake news, é danoso, é prejudicial à sociedade e causa impactos muito sérios na sociedade. Então, não existe. Agora, só um ponto que eu queria trazer aqui, lembrar que, sim, a desinformação tem propiciado um ambiente de raiva, né, um ambiente raivoso, de polarização política, já desde 2016. Né? Principalmente no que tange a questão do questionamento às urnas eletrônicas. Ou à justiça eleitoral, e aí isso vai criando, né, um caldo de cultura, né, que a pessoa passa a desconfiar. Então, eu gostaria de ouvir vocês sobre isso. Qual seria o antídoto para isso que a gente está vivendo? Quer dizer, como que a gente desacelera esse processo de polarização no país que é turbinado pela desinformação? Olha, eu queria responder voltando um pouco à questão da tecnologia que vocês trouxeram. Porque eu acho que esse fato, ele mostra uma diferença gigante do que é um julgamento público, que é uma tragédia para quem se vê colocado nessa situação e condenado publicamente por alguma coisa, mas é uma tragédia ainda maior se a gente transferir isso para um julgamento efetivo feito pela justiça. Então, é sempre muito importante entender que a resposta que os meios de comunicação dão para uma determinada questão é diferente, muitas vezes, da resposta que a justiça, que a polícia, que as autoridades darão. Porque justiça, polícia, Ministério Público tem o freio da lei ali, no sentido de que você tem que ter uma verdade legitimamente construída, né? Então, mesmo nesses momentos de mais pulsão popular, em que a emoção vem com muita força, as reações são muito polarizadas mesmo, né? E fortalecidas por um sentimento de indignação. É fundamental, na minha área de atuação, quando se está a falar de crime e de punição efetiva, que a gente tem o racional e, portanto, a tecnologia servindo desde que comprovadamente legítima. Então, agora, Flávia, nessa arquitetura do judiciário, vamos dizer assim, você acha que o mundo da desinformação, das fake news e tudo mais, andou muito mais rápido do que o ambiente jurídico, que as leis? Quer dizer, você entende o que eu quero dizer? Sim, sim. Nessa arquitetura, quer dizer, as fake news, elas vão numa velocidade, como a gente exemplificou aqui, elas mudam, elas ficam mais sofisticadas, mas a lei, a punição, parece que está andando mais lentamente. Sem dúvida, porque você tem ali as leis postas e o fato novo vem acontecendo e não é possível uma nova lei na mesma velocidade que aquela novidade aparece, porque quando a lei aparecer para combater a novidade, ela já não é mais novidade, já vai haver um novo cenário. Né? Então, eu acho que esse é um grande obstáculo que nós temos tido nos últimos anos. Um desafio gigantesco nas eleições. Eu vi o ministro Fachin, enquanto presidente do TSE, dizendo da preocupação que eles tinham com as fake news, da formação que eles estavam fazendo com todos os funcionários da Justiça Eleitoral,
na tentativa exatamente de ter pessoas capacitadas para, a partir da lei que existe e que é mais antiquada, dar uma resposta satisfatória para esse universo novo, rápido, dinâmico, que vem aparecendo e que precisa ter uma resposta à altura das autoridades. Porque a informação ela pode destruir não só a reputação, mas a vida das pessoas. Imagina, a pessoa pode morrer por conta de uma informação falsa. Queria fazer uma pergunta para a Patrícia, um pouquinho antes de entrar no tema do nosso segundo bloco, que é o seguinte: a Flávia brilhantemente colocou aqui a visão legal, né, da questão. Queria saber, você é uma defensora da educação midiática, né, e eu queria entender, agora a gente tem recentemente promulgado uma nova Secretaria de Políticas Digitais com um departamento de educação midiática e segurança na rede, né? Qual o papel disso para a desinformação? O que é e para que serve a educação midiática? A educação midiática é uma competência urgente e necessária para um entendimento do processo de comunicação, para o processo de informação que a gente vive hoje, principalmente no mundo repleto, né, de fontes, de produtores de conteúdo. A educação midiática tem como conceito, né, a habilidade de acessar, de analisar e de produzir conteúdos no ambiente informacional. E na análise crítica, né, nessa parte da análise do conteúdo, entra a visão crítica, o desenvolvimento do pensamento crítico para o consumo de informações. É aí que entra o combate à desinformação. Na medida em que você consegue interpretar corretamente as informações que chegam até você, consegue identificar fonte, propósito, origem daquela informação, você passa a ter um olhar muito mais crítico em relação a tudo que você consome de notícias, de, né, mensagens que vêm nos seus grupos de família ou em qualquer fonte de informação que possa estar aí vinculando uma informação. Então, a educação midiática, ela ajuda justamente em fazer com que o cidadão passe a ter domínio, né, para conseguir verificar aquela informação, né, perguntando, né, fazendo uma leitura reflexiva, uma leitura muito mais aprofundada e crítica em relação ao conteúdo que recebe, e não comprando, né, aquela informação no preço que ela chega até você, fazendo sempre uma pergunta, ponderando por quê, qual o objetivo daquela informação, o que eu quero com isso, será que realmente aquela fonte disse isso? Muita gente fala assim, mas isso foi liberdade de expressão, as pessoas não têm mais liberdade de expressão. Eu entendo, daí vocês me corrijam aqui, que se você quiser ir para a Avenida Paulista, falar que você é antidemocrático, que você quer um governo diferente, um governo que você é contra o modelo econômico, que você quer uma ditadura, você pode fazer. Onde que estava a ilegalidade nos fatos que a gente assistiu lá em Brasília, Flávia? Olha, eu acho que tem tantos sinais dessa ilegalidade, né? Nós estamos falando aqui de uma manifestação com muitas pessoas e que simbolicamente invadem as sedes dos 3 poderes da República. Isso não é pouca coisa, né? O emprego da violência, é isso? Você tem a invasão das sedes, então eu acho que a escolha dos alvos já indica, né, um objetivo de subverter a ordem democrática. Tem um ataque à democracia que me parece evidente. E esse ataque foi feito com violência, porque não houve apenas a invasão, né? Houve a depredação de patrimônio público. As cenas que a gente assistiu, né, aquelas que são possíveis de serem ditas verdadeiras do que houve, né, são cenas de muita agressividade, de um descaso, de um certo escárnio com aquele bem, que é o bem público e que é representativo dos poderes. Então, na minha visão, ficou evidente que o que se pretendeu com essa manifestação foi atacar a ordem democrática, a ordem estabelecida, o Estado de Direito estabelecido aqui no nosso país. Então, você tem essa sensação estranhíssima de não se sentir representado pelo símbolo do seu país, né, naquele ato que é o ato agressivo. Eu acho que as autoridades foram rápidas nas reações que tiveram, especialmente o Supremo Tribunal Federal. Ele já tomou medidas, né, o ministro Alexandre de Moraes, medidas bastante gravosas, né? Ele decretou prisão de ex-secretário ministro da Justiça, prisão do comandante da Polícia Militar, afastou o governador, com críticas, sem críticas, se há, do ponto de vista jurídico, aí, questões a serem discutidas. Acho que isso é um outro ponto. Mas a verdade é que houve uma resposta efetiva. Muitas pessoas presas em flagrantes, os acampamentos todos desmantelados, né? Ordens de proibição para que novas manifestações que
pretendam invadir espaços públicos ou obstruir vias públicas aconteçam. Então, houve uma primeira resposta de muita efetividade. Agora, como eu dizia, é um momento emocional, é um momento em que as autoridades também estão reagindo com muita pressa, mas a resposta efetiva da justiça, ela precisa ser feita dentro da lei. Então, Agora, tem uma questão da liberdade de expressão que ela é mais complexa e a gente não pode escapar de discutir ela aqui, porque senão parece que a gente falou o assunto pela metade, né? Se esses mesmos, pegando o exemplo que você trouxe, Flávia, se esses mesmos manifestantes estivessem defendendo um crime apenas verbalmente, ou seja, defendendo um golpe de Estado, que é um crime segundo a Constituição, isso é liberdade de expressão ou é crime? existe um crime, Alexandre, que é a incitação ao crime, que é quando você incita, provoca a prática de um crime. Né? E tem a apologia, que aí é você fazer a apologia de um fato passado criminoso ou do autor de um crime já acontecido. Né? Aí você precisa ver, porque tem uma linha tênue entre o que é uma manifestação legítima, ainda que verbalizando algo que seja tipificado como crime, e o que é a manifestação do incitar, do provocar. Né? O discurso dúbio, ambíguo, que finge só estar jogando uma informação, mas que, no fundo, está querendo motivar aquela multidão, aqueles seguidores, as pessoas que escutam, né, e tendem a repercutir uma determinada mensagem agindo. Então, eu acho que é isso que vai precisar ser investigado e definido, dentro dos parâmetros legais. Houve uma incitação, no caso concreto? As falas que antecederam os atos. Na porta dos quartéis. Nas né? portas dos quartéis, ou pelas mídias sociais, de alguma forma, foram as causadoras, o fermento que levou a esse tipo de manifestação. Então, tem uma linha tênue, né, Patrícia? Quando a gente fala em liberdade de expressão, crime contra a honra, por exemplo, é muito difícil. O caso concreto, com os seus elementos, é que vão dizer se havia a intenção da ofensa, se havia a intenção de incitar. É isso que vai fazer uma manifestação se transformar num crime. Essa linha tênue, muitas vezes acho que a gente não está preparado para discuti-la, sabe? A gente acha que é ou uma coisa ou outra, mas no fundo tem um caráter interpretativo que a gente tem que estar preparado para debater também. E né? com cuidado para não ter uma coisa de censura. A gente tem que ter... A liberdade de expressão é muito importante. E, ao mesmo tempo, não ter a censura, mas também não ter a utilização do direito da liberdade de expressão para práticas criminosas. Serviço, né? Porque o que a gente viu em muitos momentos, nos 2 últimos anos, foi uma tentativa de se apropriar do conceito da liberdade de expressão para práticas de posturas não é isso mesmo. assim, aceitas pela própria Constituição. Então, que a gente é tão tênue e tão delicado que a gente volta a ter que discutir o conceito prioritário e primordial da liberdade de expressão. E mais, até né? onde ele vai, né? E mais, né, Patrícia, que é aquele conceito. É uma liberdade, mas toda liberdade tem limites quando ele atinge o direito do outro. Aí passa a ser uma ilegalidade. É uma ilegalidade. Então, é complicado, mas esse é o ponto. Por isso que agora, para a questão da punição, em todas as esferas, de quem financiou, de quem incitou, de quem executou, em que medida, precisa ter cautela dentro de uma legalidade para que a gente tenha punições que se sustentem, né? A gente partir para uma coisa muito agressiva, lá no final o resultado vai ser frustrante, porque não vai se sustentar legalmente. Agora, a investigação é o capítulo mais importante desse processo todo. Porque Que é quando as provas são coletadas, Exato. né, Eu ia Maria perguntar Cristina? uma coisa a respeito da investigação. A gente tem máquina para isso? Máquina pública? São 1000 investigados que têm que ser investigados individualmente, processados individualmente, encaminhados para cumprir, julgados e encaminhados para pena individualmente. Existe estrutura? Estados Unidos terminou só agora o processo, né? Demorará, isso eu não tenho dúvida, mas eu acho que é a primeira vez na história que a gente tem, né, uma investigação desse tamanho, com este número de pessoas, com a gravidade do que foi, com essa repercussão que é mais do que nacional, é internacional. E neste ponto, eu acho, mais uma vez, que a gente tem que fazer um elogio aí, principalmente ao Supremo. Eles agiram muito rápido. Esse mutirão foi construído da noite para o dia, para tentar atender, dentro da legalidade, né, os direitos das pessoas que estavam lá
aguardando para ver se iam ser presas efetivamente, a prisão em flagrante já acontecendo, mas ela poderia ou não ser convertida na prisão preventiva, né? E isso foi feito, segundo eu sei, tudo do que eu li, eu não participei, evidentemente, mas numa estrutura montada adequadamente, né, em que o sistema funcionou. Mas é um desafio, é um obstáculo. A resposta só o tempo vai nos dizer se nós temos ou não. Né? E foi muito rápido, né? A resposta foi muito rápida. Tanto dos poderes constituídos, os 3 poderes juntos, emitindo nota conjunta, a atuação dos próprios governadores, a Força Nacional sendo chamada, né? Toda a articulação da Justiça com a Polícia Federal para investigar. Quer dizer, então a gente está ainda no calor de tudo isso. Então, eu acho que só o tempo mesmo. E agora vem a parte que que não dá tanto ibope, né? Que é o investigar, porque o que dá ibope é a imagem, é a quebradeira, é você as revelações da investigação, né? Que não pode. Então, são coisas que não são não chamam tanto atenção assim. Eu gostaria aqui, só para a gente ir encerrando, de um recado final para quem nos ouve, para tomar muito cuidado de não ser usado como massa de manobra, né, Patrícia? Essa é muito a sua área. Eu gostaria que a Flávia falasse também sobre isso para a gente encerrar, porque às vezes a gente crê muito em alguma coisa, mas eu acho que tem um momento agora que a gente está vivendo, esse momento no Brasil, que assim, pede uma reflexão. Qualquer informação que chegue no seu celular ou no seu computador, reflete, pensa se você não está sendo usado. Né? Eu acho que esse é o ponto. Não, sem dúvida. Eu acho que muitas das pessoas que foram presas devem estar se perguntando exatamente o que eu fiz para estar aqui, porque eu acho que tem muita gente que acabou fazendo o que fez de forma irrefletida. Como a gente repassa coisas que recebe de forma irrefletida, mas isso pode ser crime, isso pode trazer consequências sérias, para além da questão ética, moral, né, de você estar divulgando uma mentira. Você está coberta de razão. A pessoa tem que ter um pouco mais de consciência daquilo que ela faz, porque ela pode trazer consequências sérias para ela mesma. Porque a sua opinião, você que nos ouve, a sua opinião vale muito. Vale muito e as pessoas estão atrás dela. É isso. Questione sempre. Pondere, reflita, né? E veja até que ponto aquela informação que você está passando adiante não vai causar dano a você mesmo, mas ao outro. Né? Porque muitas vezes você passa um meme, passa uma piadinha que é carregado de preconceito, é carregado de desinformação e faz com que a vida do outro se torne muito mais complicada do que... E a sua mesmo, né? Você às vezes não faz isso por mal, mas eu acho que você tem que ser mais crítico. Sem dúvida. Vê, ouça, pensa e depois decide o que fazer. Gente, eu quero... Infelizmente, nosso tempo chegou ao final. Quero agradecer a participação no programa de hoje da Patrícia Blanco, do Instituto Palavra Aberta, e da criminalista Flávia Raal. Muito obrigada. Agradeço você, meu companheiro de sempre, Alexandre Sayad. Agradeço também a colaboração na produção executiva da Mônica Quezan, pela Band News FM. O apoio operacional foi do Gustavo Giovanni e a coordenação do Renan Suquevicius. Lembro que esse programa tem o apoio da Unesco Mil Alliance. Eu sou Maria Cristina Poli e este foi o ABC da Notícia, que você também encontra em todas as redes sociais e nos ouve pelo Spotify. Tchau e até a semana que vem.